Em algum momento da sua vida, em determinada situação, em que você sentiu um desconforto dentro de você, você já teve o seguinte pensamento: não sou bom bastante. Então, se você já teve esse pensamento, barra sensação, né, em algum momento ou em vários momentos da sua vida, é a respeito disso que a gente vai falar nesse vídeo. E esse pensamento, muitas vezes ele pode surgir, e esse desconforto que a gente sente, muitas vezes a gente nem sabe de onde que ele vem. E esse nosso vídeo de hoje, ele é baseado no livro Você Pode Curar Sua Vida, da querida Louise Hay. Então, caso você não saiba, esse livro da Louise, ele é dividido em algumas partes. E essa parte específica, e que a gente vai falar nesse vídeo hoje, né, é o primeiro capítulo que começam as sessões com a Louise. Então, se você não sabe, a Louise ela foi terapeuta. Então, nesse livro aqui, a partir do capítulo 2, é como se você passasse por sessões terapêuticas com a Louise. E o capítulo que a gente vai usar aqui nesse vídeo é o capítulo número 2, que está escrito Qual é o problema? A Louise ela começa listando várias frases que ela ouvia com bastante recorrência dos clientes dela, né? Ela fala assim, quando ela perguntava para o novo cliente, o que está acontecendo na sua vida? E aí vinham várias respostas muito parecidas com essas. Eu vou listar algumas, vou citar algumas aqui para você. Então, primeiro, que ela fala em relação ao meu corpo não funciona. O que as pessoas falavam, né? Falavam assim, ele dói, sangra, lateja, vacila, anda, incha, envelhece, não consegue ouvir, está apodrecendo, entre outros. E aí, agora, em relação aos relacionamentos, que elas falavam, meus relacionamentos não funcionam. Falavam assim, eles são sufocantes, ausentes, exigentes, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós, implicam comigo, não me apoiam, jamais me ouvem, entre outros. Quanto às finanças, falam também que não funcionam. E elas falavam o seguinte, elas não existem, raramente estão presentes, nunca há o bastante, são inatingíveis, vão mais rápido do que vêm, não são suficientes para cobrir as despesas, entre outros. E o último aqui, que a Louise cita, em relação à minha vida não funcionar. Então, o que as pessoas falavam para ela, né? Falavam assim, nunca consigo fazer o que quero, não consigo agradar a ninguém, não sei o que quero fazer, nunca há tempo suficiente para mim, minhas necessidades e desejos sempre acabam de fora. Só estou fazendo isto para agradá-los, não passo de um capacho, ninguém se importa com o que eu quero fazer, não tenho talento, não consigo fazer nada direito. Todos esses exemplos que eu mencionei aqui pra você, a Louise ela fala assim que os clientes dela sempre achavam que eles sabiam realmente qual era o problema deles. Que ela sabia que essas queixas não passavam de efeitos externos, que eram causadas por padrões de pensamentos que a própria pessoa tinha. E ela mesma não sabia. A Louise fala assim que sobre esses padrões de pensamentos internos, né, que a própria pessoa tem, que muitas vezes nem ela mesma sabe que tem, eles têm um padrão muito mais profundo, assim, mais fundamental. Ela fala que é a base desses efeitos externos. A Louise fala também que quando ela fazia algumas perguntas para os clientes dela, como por exemplo, como está a sua saúde, como está as suas finanças, ela falou que prestava muita atenção à forma como que o corpo da pessoa, né, se comportava e também a movimentos faciais. Só que, acima de tudo isso, ela falou que prestava muita atenção nas palavras. Isso porque, né, a gente já sabe que todos os pensamentos e palavras que a gente emite, que sai da gente, eles vão criando, né, a nossa realidade futura. Caso você nunca tenha escutado em relação a criar a sua própria realidade, né, e por que pensamentos e palavras criam a nossa própria realidade, eu vou deixar aqui nos cards vídeos para você assistir como recomendação, tá bom? Aqui do nosso canal. E por que a Louise ela prestava tanta atenção às palavras que os clientes dela falavam para ela? Ela fala assim que as palavras, elas dão indicação dos padrões de pensamento que cada pessoa tem dentro de si. E aí, para fazer uma investigação maior, para entender o que estava acontecendo com esse cliente, ela propõe um exercício que eu vou compartilhar aqui com você, que ela chama de Eu Deveria. Então, o que ela fala? Né? Que ela dava caneta e papel pro cliente dela e pedia para que no alto da folha ele escrevesse Eu Deveria. E aí, ele deveria... Qual que era a tarefa do cliente? Ele teria que terminar essa sentença Eu Deveria de 5 ou 6 formas diferentes. Ela comenta falando assim que tinham clientes que achavam muito difícil começar a escrever essa lista, outros não conseguiam parar porque tinha muita coisa para escrever. E na sequência, a Louise pedia para que o cliente dela lesse essa lista para ela, sempre começando pelo Eu Deveria, e ela fala que no final de cada sentença, ela perguntava por quê, né? E olha que curioso que ela fala, que ela menciona aqui no livro. Fala assim que as respostas, elas são interessantes e reveladoras, como? Então, a pessoa falava, eu deveria fazer tal coisa, e ela pergunta por quê. E aí vinham respostas como, porque minha mãe disse que eu deveria, porque tenho medo de não fazê-lo, porque tenho de ser perfeito, bem, todo mundo tem de fazer isso,
Porque sou preguiçoso demais, baixo demais, alto demais, gordo demais, magro demais, burro demais, feio demais, sem valor demais. A Louise fala que essas respostas mostram onde as pessoas estão emperradas nas crenças que elas têm e quais limitações que elas pensam que têm. E depois que os clientes liam as respostas para Louise, ela fala que ela não fazia nenhum comentário a respeito. E aqui no livro ela faz um adendo a respeito da palavra deveria, né? Que ela fala assim que tem uma conotação ruim, de que quando você fala a palavra deveria, dá a ideia de que você está fazendo algo errado, né? Então tem um trecho que ela fala assim: ou estamos errados, ou estávamos errados, ou vamos estar errados. Então ela fala que a gente não precisa de mais errados na nossa vida. E ela fala que é muito válido substituir a palavra deveria por poderia. E aí o que ela fazia com os clientes dela? Pedia para que os clientes dela lessem de novo a lista, só que agora começando: se eu quisesse de verdade, poderia. Ela fala que isso dá outro sentido, né, para a frase. E na medida que os clientes iam terminando as frases, a Louise perguntava: e por que você não fez isso? E as respostas, ela fala assim, que elas são bem diferentes do que aquelas primeiras lá que eles responderam. Então vinham respostas como: porque não quero, tenho medo, não sei como, porque não sou bom bastante, etc. Em seguida, a Louise fala assim que ela acabava descobrindo que muitos dos clientes dela, eles acabavam se repreendendo por muito tempo por fazer algo que na verdade eles nem gostavam, mas que eles só estavam fazendo aquilo porque alguém tinha falado para eles que eles deveriam fazer aquilo. E quando a pessoa tomava consciência, ficava consciente daquilo, a pessoa podia tirar aquilo da lista deveria dela, né? E a pessoa se sente aliviada com aquilo. E a Louise dá um exemplo, falando assim: quantas pessoas, muitas vezes você não conhece, que acaba se forçando por anos e anos a seguir uma carreira que na verdade ela nem gosta, mas que ela acaba permanecendo lá porque os pais, os avós disseram que ela deveria fazer aquilo. Ou então, quantas vezes você se sente inferior porque alguém disse que você deveria ser mais inteligente, ou deveria ser mais criativo, ou mais rico que alguém da sua família, por exemplo, né? E aí Louise pergunta: o que você poderia tirar da sua lista eu deveria, que você poderia abandonar isso, sabe, de uma vez por todas, e que te traria uma sensação, sabe, de grande alívio. Então, a respeito dessa lista, a Louise fala, assim, que quando os clientes dela, eles terminam de trabalhar com essa lista, eu deveria, ela fala assim que eles estão começando a olhar a vida de uma forma nova e diferente. Os clientes da Louise, eles acabavam se dando conta de que as coisas que eles achavam que eles deveriam fazer são coisas que eles nunca quiseram fazer, na verdade, sabe? Mas que eles acabavam fazendo só para agradar outras pessoas. Então, olha que interessante. A Louise completa falando assim que isso acontece porque eles têm medo ou pensam que não são bons bastante. Para terminar essa parte, a Louise fala assim que o problema agora começou a mudar. Comecei o processo de soltar a sensação de estar errado porque a pessoa, os clientes, não se adapta a padrões de outras criaturas. E a respeito dessa questão de não se adaptar ao padrão de outras criaturas, eu lembrei de alguns casos de conhecidos que eu já fiquei sabendo ao longo da vida e que se relaciona com isso que a gente está falando. E também tem um pequeno exemplo que a Louise ela cita aqui no livro, mas que eu acabei não mencionando aqui no vídeo, que ela fala assim que às vezes as pessoas escutam dos pais: você deveria ser professor, você deveria ser dentista, né? E o primeiro caso que eu quero compartilhar aqui com você é de uma pessoa que estava estudando medicina, só que ela já sabia que não queria atuar com aquilo. Então acabou que ela concluiu o curso e assim que terminou o curso, ela foi fazer o que ela realmente gostava. E o segundo caso, uma pessoa que já praticava Kung Fu e era até professor, né? Então ele conseguia até ensinar outras pessoas, e na época ele estava estudando administração, faculdade pública de São Paulo. E essa pessoa sabia que ele não queria, né, continuar na administração e queria ir para educação física, porque queria trabalhar com o que ele realmente gostava, que era com Kung Fu. E aí eu lembro que esse era um caso que era um conhecido de uma amiga minha, e ela me contou e falou que os pais não aceitavam que ele não fizesse administração. Então, muitas vezes a gente acaba pensando, ou tendo a sensação de que tem algo errado com a gente, ou que você não é bom bastante, mas acontece que, na verdade, o que o outro deseja para você, na maioria das vezes, nem sempre é a mesma coisa que você deseja para sua própria vida, né? Então, essa sensação de você pensar que não é bom o suficiente, não é bom bastante, não tem relação alguma, mas é porque você não veio fazer isso. É aquela questão, se você vai decidir viver o sonho de outra pessoa ou se você vai viver o seu próprio sonho,
né? E para que você consiga viver o seu próprio sonho, é preciso muita coragem de você mesmo e saber dizer não para aquilo que você realmente não quer para você. Então não é uma jornada fácil, né? É uma decisão fácil também de se fazer, mas é necessário para que a gente consiga ser realmente feliz. E lembrando que quando a gente fala dessas questões de que os pais ou as pessoas que criaram gostaria que fizesse tal coisa, não é no sentido de culpar ninguém, porque ninguém é culpado, né? Mas de cada um entender o papel que tem e trabalhar com essas questões internas e lidar com elas da melhor forma possível, porque a gente não tá aqui para olhar simplesmente só para nós, né? Mas a partir do ponto que a gente consegue melhorar a si próprio, a gente consegue fazer isso com as outras pessoas também. Então, eu quis trazer esse vídeo com esse tema e compartilhar esse exercício aqui da Louise, mesmo que eu não tenha feito, porque eu passei por algo muito parecido com isso, só que eu acabei fazendo esse exercício, né, sem saber, mas assim, o que eu fiz foi em forma de reflexões, sabe? Ficar pensando a respeito do que eu tava pensando, principalmente sentindo. Então, eu percebi que muitos dos conflitos internos que eu acabava sentindo era porque eu tinha um certo padrão de pensamento que eu alimentei, escutei e eu mesma alimentei a vida inteira. Então, quando chegou o momento em que eu percebi que não era aquilo mais que eu queria fazer na vida, né? Isso entrou totalmente em conflito com o padrão interno de pensamento que eu tinha, né? Então, as minhas novas decisões, minhas novas escolhas, elas passaram a ser muito diferente do que eu sempre alimentei dentro de mim. E isso gerou conflito dentro de mim. Então, o que eu tenho entendido, né, a respeito disso, é que quando a gente não tem o hábito de se questionar e refletir a respeito das coisas que a gente faz e por quais motivos que a gente faz, né, e também se perguntar se você gosta de fazer aquilo ou se não gosta, é aí que acaba aparecendo, né, esses desconfortos internos e a gente não sabe de onde vem. Então, um exercício como esse, da Louise, que foi terapeuta, né, por meio dele a gente consegue descobrir coisas que sozinho muitas vezes a gente não conseguiria. Então, por esse motivo também, que eu quis trazer esse vídeo aqui pra você. Essa questão de querer agradar outras pessoas, eu também passei por isso. Então, na minha primeira crise existencial, como eu ainda não tinha o hábito de me questionar, de refletir a respeito das coisas, e nem por que eu fazia tais coisas, então, de forma inconsciente, a gente acaba escolhendo as coisas que a gente vai fazer na vida, né? Justamente do que a gente falou aqui no vídeo, do livro, daqui que eu tô olhando pra cá, porque o livro tá aqui, tá? Então, justamente a respeito disso, que a gente acaba fazendo as coisas porque a gente sempre escutou que deveria fazer tal coisa. Então, para terminar esse vídeo, gostaria de deixar uma mensagem para você que tá aqui no final do capítulo da Louise. Então, que você se lembre sempre que estamos apenas lidando com padrões de pensamento. E o ponto do poder está sempre no presente. As modificações podem começar nesse instante. Então, quaisquer que sejam as crenças, os padrões de pensamento que você tem aí dentro de você, saiba que você tem totalmente capacidade e poder de fazer escolhas melhores que vão te deixar realmente feliz, tá bom? E a respeito dessa questão das crenças, eu vou trazer mais vídeos a respeito disso, compartilhando também as minhas experiências e aprendizados em relação a isso, tá bom? E antes de eu ir embora, se você deseja continuar a sua jornada no seu mundo interior, em busca da sua verdade, sentindo cada vez mais que você está em ressonância com a sua própria essência, faça parte aqui do nosso canal e junte-se a nós. Inscreva-se aqui no canal. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Então, gratidão por estarmos juntos aqui no nosso canal. Gratidão por você estar aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Então, até lá. Tchau!